Estamos com o Brás, do IMA, para bater um papo, falar um pouco sobre um assunto aí de muita importância, inclusive que vai estar sendo tratado durante o FELIM, que acontece na próxima semana aqui em Muzambinho, que é a preocupação de manter os jovens, as crianças, no âmbito rural. Brás, por que essa preocupação do IMA? Gerson, primeiramente eu gostaria de agradecer o espaço, gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar divulgando mais uma ação educativa que o IMA está desenvolvendo. A razão da nossa preocupação é o seguinte: a cada atividade de campo que nós fazemos, nós percebemos que os produtores rurais atualmente estão cada vez mais, vamos dizer assim, com idade mais avançada na atividade, e as gerações que estão chegando agora, a gente percebe que há um certo despreparo para assumir o agronegócio na falta do seu patriarca, ou quando o patriarca se vê, vamos dizer assim, impossibilitado de continuar a sua atividade rural. Então a nossa preocupação é que esse tema venha à tona, seja discutido e que os produtores rurais preparem as suas gerações para assumirem o agronegócio quando não estiver mais possibilitado de estar à frente dele. E no dia a dia, você que trabalha diretamente com os produtores aqui mineiros, você enxerga essa preocupação nos atuais produtores em estarem preparando seus filhos para essa jornada? Essa pergunta é muito interessante. Não é raro da gente perceber que alguns produtores, ao invés de incentivarem os seus descendentes a dar continuidade à sua história no campo, eles, ao contrário, os desmotivam, né? Vamos dizer assim, exaltando o seu sofrimento, as suas angústias, os desafios que eles não conseguem superar em relação ao que o campo trouxe até então para eles, em termos de qualidade de vida, em termos de ganho financeiro, né? E isso nós estamos caminhando cada vez mais para um amadorismo dentro do agronegócio, e que pode, no futuro, comprometer toda uma cadeia produtiva, uma economia do Estado. Então, a gente percebe muito isso no nosso dia a dia. E você acha que, de repente, a falta de um controle maior sobre todo o negócio, porque eu penso que mesmo o sítio, a fazenda, a chácara, ele tem que ser encarado como uma empresa. E, de repente, essa falta de controles dentro da propriedade pode ser uma grande responsável desses produtores reclamarem muito aí da vida que levam. A atividade rural, ela exige muito mais do administrador, muito mais de quem a desempenha, do que um comércio ou uma atividade econômica urbana. Porque o produtor rural, não basta ele saber produzir, mas ele tem também que saber comercializar, ele tem que saber fazer a contabilidade do seu negócio, ele tem que saber administrar o recurso que ele tem, muitas vezes uma vez por ano, né, e custear toda a safra dele ao longo do ano e fazer esse dinheiro sobrar para ele poder se manter. Então é essa instrução, é esta informação que o produtor tem que passar para os seus sucessores, para quando eles vierem assumir o negócio, eles estarem capacitados e preparados para entender, para compreender esses desafios e conseguir superar, fazendo com que o seu agronegócio prospere. Essa preparação, ela nos leva ao novo empreendedor ali rural, ele não ficar apenas naquele continuismo, mas sim ele inovar no seu negócio rural.
Exatamente. Você falou uma palavra-chave, continuismo. Continuismo não é continuidade. Quando a gente fala de sucessão familiar no campo, o que a gente espera é que o sucessor dê continuidade à história que os seus antepassados escreveram até ali, não é? Isso é continuidade. O continuismo é você fazer a mesma coisa do mesmo jeito. E isso para o agronegócio não se aplica. Isso fada o agronegócio ao fracasso. Então, os sucessores eles têm que estar abertos às novas tecnologias, ao conhecimento, né? E de forma a fazer com que a história ela seja longa, né? A história ela tem que ter início, meio e fim. Então, se ninguém quer um livro que seja escrito o mesmo parágrafo no livro todo, infinitas vezes. As pessoas querem um livro que tenha uma história, né, com início, meio e fim. E se a história for boa, que o meio seja duradouro e o fim esteja o mais distante possível. Levando nesse sentido, é claro que a gente sabe de muitos bons exemplos que temos hoje nos nossos dias, de pessoas, filhos de proprietários rurais, filhos de sitiantes, fazendeiros, que herdaram e, dando continuidade, prosperaram e hoje o negócio cresceu, o negócio foi ampliado. Exatamente. No nosso workshop, que vai acontecer na próxima terça-feira, nós vamos ter a presença de um produtor rural de Carmo do Rio Claro, chamado Leopoldo Antônio Pereira. E o Leopoldo vai narrar a experiência que eles tiveram na sucessão familiar. A propriedade deles está na 4ª geração da família. Então, foi um processo de sucessão muito bem feito. Eles estavam preparados quando receberam a propriedade rural para ser administrada, administraram e fizeram com que o negócio prosperasse. Então ele vai vir para compartilhar essa experiência com a gente. Nesse workshop, além de contar com esse proprietário rural, também tem outros palestrantes que vão trazer muito conhecimento para agregar aos produtores que estão aí na administração e também para os seus filhos, para os futuros proprietários que vão cuidar das suas terras. Exatamente. Quando nós pensamos em fazer um workshop com esse tema, a gente procurou unir o conhecimento técnico da agropecuária com a educação. Porque o gerenciamento rural, a atividade rural, ela tem que andar junto com a educação. Então nós vamos ter nesse evento a professora do IF Sul de Minas, que vai estar falando o que o IF oferece para os futuros sucessores rurais, né? Vamos ter a superintendente regional de ensino, que vai estar falando a importância da educação básica para a formação dos futuros sucessores. Vamos ter também o representante do Núcleo de Educação Sanitária do IMA, que vai estar falando sobre os sanitaristas mirins, que é um importante tema, um programa educativo muito bonito que o IMA tem, que visa principalmente despertar na criança, lá nos anos iniciais do ensino fundamental, a vontade de ser produtor rural. Então, o Sanitaristas Mirins vai estar sendo apresentado também como um instrumento de preparação inicial dos sucessores familiares no campo. E vamos ter também o representante do Conselho Administrativo do Sicob, o senhor Irson, que vai falar sobre os impactos do êxodo rural nos programas de financiamento rural que hoje nós temos disponível. Então teremos um workshop aí bem recheado. É importante que as pessoas venham participar desse workshop. Será na próxima terça-feira, dia 13, a partir das 18 horas, é isso? Exatamente. Na próxima terça-feira, dia 13 de agosto, às 18 horas, na Câmara Municipal de Muzambinho. Vai estar acontecendo durante o Felim,
né? E é muito importante que os produtores venham, tragam suas famílias, né? Principalmente seus filhos, e vai ter um espaço aberto para perguntas, para os produtores se manifestarem as suas angústias, os seus anseios e as suas expectativas, né, para o futuro. E mais do que isso, esse workshop ele vai gerar um documento que a gente pretende publicar, encaminhar para as entidades públicas, de forma que a gente consiga, de repente, a elaboração de uma política pública para a preparação dos futuros sucessores rurais aqui do estado de Minas Gerais.